Obrigada, Lúcio. Até amanhã. Um beijão para você. E agora nós vamos falar com a psicóloga Auxiliadora Magalhães, que vai falar com a gente um pouco sobre o tema que vem recorrente em nosso país, em nossa cidade. É delicado, porém nós temos que falar que é estupro de vulnerável quando a criança é violentada. Agora no nosso quadro Conversa da Manhã. Então vamos falar com ela, a psicóloga Auxiliadora Magalhães. Bom dia, Auxiliadora, tudo bem? Seja bem-vinda. Bom dia, Marcela. Obrigada mais uma vez pelo convite. Nós é que agradecemos a sua disponibilidade de estar aqui no Tudo Amanhã para falar de um tema que é recorrente, porém é muito delicado de se falar, que é o estupro de vulnerável. Quando uma criança, independente da idade, ela é violentada, você pode explicar para a gente como é que fica a cabecinha da criança, da pessoa que foi violentada? Então, Marcela, quando é muito pequena, há uma dificuldade de expressão do sofrimento, né? E dependendo do grau de abuso ou de moléstia, né? Porque é diferente, às vezes abusa, mas não molesta, né? A criança. Então, ela não sabe expressar, ela não sabe dizer que aquilo é certo ou errado. Se dói, ela vai entender que é errado, né? E se ela for coagida a ficar calada, ela vai ficar calada. Mas ela vai manifestar comportamentos onde os pais têm que estar de olho o tempo todo. Qualquer mudança de comportamento, se ela aprendia e ela não passa mais a aprender, se ela se concentrava, agora ela não concentra mais, se ela tinha parado de fazer xixi, ela volta a fazer xixi na cama. Se ela nunca teve caso de encoprese, a enurese ao fazer xixi, a encoprese ao fazer cocô, né? Uhum. Então, quando ela passa a ter esse tipo de mudança, ou então era já para ter parado e permanece, então todo e qualquer tipo de comportamento e manifestação psicológica, tipo ficar mais irritada, né? Ou então ficar muito isolada, muito calada. Ela era muito extrovertida, ela passa a ser introvertida. Então, toda e qualquer mudança de comportamento, você tem que tomar muito cuidado. Principalmente as mães solteiras, que tem sempre aquela busca pelo pai do filho, busca pelo amor, né? E acaba envolvendo a criança com o namorado. Aí apresenta um namorado, apresenta dois, apresenta três. Algum daqueles ali vai querer molestar a tua filha ou está se aproximando de você por causa da criança, né? Então, toda e qualquer pessoa, ninguém está acima de qualquer suspeita, né? Pode ser o padre, pode ser o professor de educação física, pode ser o professor da escola, pode ser até o próprio psicólogo, que já tem casos, né? Nossa, que eu não vou dizer que não tem, que já teve casos também de pedófilos na nossa área, professores, médicos, né? E namorados, os próprios pais. Então, toda e qualquer pessoa, ela tem que estar sob suspeita. Você nunca deve confiar, né? Porque a gente nunca sabe quem mora ao lado. Isso. E quem dorme ao lado, né? Não sabe a personalidade dessa pessoa, como é que vai ser, né? Como é que ela é verdadeiramente. E essa criança, quando ela é abusada, quando ela é molestada, como fica a cabeça dela em relação quando ela cresce? Isso traz algum prejuízo à sua personalidade já adulta? Traz dois tipos de prejuízo. No início tem o prejuízo a curto prazo, né? Que são as dores físicas, né? Algum machucado que ficou naquela situação, distúrbio de sono, né? Ou insônia ou dormir demais, né? Porque não é só a insônia que é distúrbio de sono. Dificuldade de aprendizagem, como eu já falei, dificuldade de concentração, né? Ela ficar mais isolada. E também tem o a longo prazo, que vem a queda da baixa autoestima, né? A queda da autoestima, né? Que gera pessoas, sabe aquelas pessoas que são muito dependentes do amor do outro, porque ela tem autoestima muito baixa. Ela pode ter sido violentada quando criança, porque vem aquele sentimento de culpabilidade, que ela foi culpada pelo abuso. Então ela passa a se doar demais no amor do outro. E quando ela não tem troca, ela exige, começa a relação conflituosa.
tem problemas psiquiátricos, a pessoa pode ter depressão a longo e a médio e a curto prazo também. Né? Ela pode ter transtornos psicóticos, transtorno de personalidade, transtorno de humor. Né? Tudo isso pode mexer com a pessoa, sim. A pessoa diz assim, não, mas eu fui abusada, mas ele só acariciava, não teve penetração. Não importa, ela pode desenvolver também. Tanto ela pode ter sido ou abusada ou molestada, né? Como o processo é o mesmo. Né? Só vai mudar a intensidade, né? Porque o abuso tem uma intensidade menor do que o molestador pratica, né? Que é o molestador, ele invade, ele tem a penetração em si, né? Já o abusador não, ele é mais ameno, né? E se a gente for traçar o perfil dessa pessoa, são vários tipos. Então eu te passaria a manhã inteira aqui falando sobre cada um. O que a gente tem que dar dica para as mães é que pessoa nenhuma é confiável. Né? E às vezes a gente dá a entender assim, que quem é o vulnerável é a criança, mas também o idoso sofre por isso. A criança especial sofre por isso. Né? Então, o vulnerável não é só a criança, e o agressor, o molestador, o abusador, não é só o homem. As mulheres também praticam isso. Tem casos de mães que praticam com os filhos. Né? E que tipo de problema mais psicológico pode haver? Pode mexer também na orientação sexual da criança. Né? Ele pode ter uma aversão tão grande, se foi uma menina, ela passa a ter uma aversão muito grande com todo e qualquer homem, né? Porque ela foi abusada, então ela não vai se relacionar com homem nenhum, ela tende a se relacionar com mulheres. A mesma coisa com os meninos. Né? Então, essa pessoa de baixa renda, ou só executivos, não. Toda e qualquer pessoa está sob suspeito. Verdade. E a família, ela sofre muito com essa questão, quando um pai ou uma mãe tem a certeza de que um filho, aconteceu esse tipo de coisa com o filho, tem toda uma ruptura, digamos assim, dentro da família, é toda uma quebra. Então a família fica desestruturada, não é isso, psicóloga? Fica, porque ninguém espera, né? Ninguém espera, ninguém cria um filho para ser molestado por ninguém, para ser abusado por ninguém. Né? E uma coisa que acontece muito, Marcela, que eu vejo que eu tive já pacientes que eu não atendo só em Caxias, né? Eu atendo em outras cidades também. Eu tive já pacientes que passaram por isso na infância, tem problema de relacionamento, né? Como eu já citei aqui, e também todos os que eu já atendi até hoje, eles têm um sentimento de culpa terrível. É um sentimento de... Eles mesmos se sentem culpados. Eles acham que eles provocaram aquela situação e eles são merecedores daquilo. Onde a gente tem que desconstruir todo esse tipo de crença para que a pessoa possa reativar e ter uma autoestima mais equilibrada. E a família sofre com tudo isso, vê o filho sofrendo, com certeza sofre também, mas o mais adequado e o ideal é que você, percebendo qualquer atitude diferente do seu filho, aquelas que a psicóloga já citou aqui, outras, mas você procure um psicólogo para que ele possa lhe orientar e também orientar seu filho antes que isso se torne um trauma ainda maior, não é isso? Exatamente. Qualquer coisinha, corre para o psicólogo. Ah, mas eu não vou levar que meu filho não está ficando doido. Vamos desconstruir essa situação, verdade, né? Porque o doido a gente já não trata mais, porque não temos que tratar, né? E a gente tem muita prevenção, então vamos deixar de ter esse preconceito sobre o psicólogo e o preconceito em si também, né? Porque a gente sofre muito com essa questão ainda na profissão da gente, ainda está muito forte, de que a pessoa sabe que está precisando, está passando por uma depressão, passou por um caso como esse, né? Não sabe lidar com uma situação e tem uma resistência enorme de nos procurar, né? E nós somos um dos profissionais, nós os psiquiatras, né? Somos profissionais que tem que estar engajado nessa resolução desse problema. Com certeza, que como já foi dito, a criança sofre muito, a família sofre também, a sociedade em toda sofre com isso, porque quando se sabe que alguma criança, o que fica no nosso sentimento é o sentimento de incapacidade. Eu digo, a pessoa que presencia esse fato, quando é noticiado em televisão ou de alguma outra forma, é uma sensação de incapaz, de não poder ter feito algo para aquela criança, é inocente, foi quebrado. A criança, ela tem a inocência, né? E aí a gente fica se perguntando, nossa, como isso foi acontecer com essa criança? Às vezes a falta de vigilância do pai,
de estar ali, às vezes porque é um colega, é um amigo e entra e sai de casa. Então temos que estar vigilante o tempo todo, entender que a criança é algo que nós temos que estar sempre perto, e a cada vez que essa criança tiver alguma diferença em seu comportamento, procurar saber o que é isso. Eu sei que tem muitos pais que são muito atentos a essas coisas, mas ainda existem os pais que são pouco desatentos, talvez por inúmeras questões que nós não vamos poder falar aqui. Exatamente, porque assim, hoje em dia, a gente sabe o tanto que é difícil criar filho, Com né? certeza. Não é fácil, todo mundo corre muito, pai e mãe trabalham, ou então sua mãe que está trabalhando, o pai está desempregado, ou então a mãe solteira, né? Ou então ela está dependendo dos pais porque ela também está desempregada e é solteira. Então, inúmeros fatores fazem com que você se desligue um pouco da criança, né? E essa atenção, esse diálogo que você tem que ter, pelo menos brincar meia hora com teu filho para tu estabelecer um vínculo, já é grande coisa. Porque se você estabelece um vínculo bem feito com teu filho, o que acontecer com ele, uma hora, mais cedo ou mais tarde, ele vai te contar. Verdade. Né? Porque o que acontece na criança que ela é abusada? É estabelecido silêncio para ela. É estabelecido também uma ameaça. Ou então, ela trabalha com a fantasia da criança. Se você falar, eu não vou mais te dar isso. Isso aqui é um segredinho nosso. Não fala para ninguém, senão eu não vou mais poder te dar. Ninguém vai deixar você brincar comigo. Você quer parar de brincar comigo? Não, eu não quero. Por quê? Porque ele está fantasiando, está dando presentes, dando brinquedo, sendo a melhor pessoa do mundo para a criança. Nem sempre o agressor, né, ele é completamente negativo para a criança, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Qualquer pessoa, não, mas é muito amoroso com meu filho. Eu deixo ele ir com meu filho para onde for. É bom a gente ponderar, né? Porque o mundo de hoje a gente não sabe em quem confiar. Verdade. Muito obrigada, auxiliadora, por estar vindo no nosso Toda Manhã falar de um assunto, como eu já disse, muito delicado, porém necessário ser falado para que que os pais fiquem mais vigilantes em relação aos seus filhos, para que estejamos de olho em tudo o que acontece aos nossos filhos. Muito obrigada. Está aberto para suas considerações. Então, só tenho a agradecer, né? E que as mães, principalmente a mãe, ela tem que ter um cuidado maior com o filho. E por mais que seja o marido ou o namorado, tem que haver uma denúncia, né? Verdade. Tem que haver uma denúncia. E assim o pai também, mesmo que raramente os casos, os pais também têm que ficar de olho, porque a mãe também pode ser uma agressora, né? Só que a gente toma muito cuidado para que isso não seja utilizado como alienação parental. Porque às vezes, no caso de separação, os pais fazem isso. É verdade. A mãe fica com tanta raiva do marido e vice-versa, do ex-marido e vice-versa, que eles querem induzir o juiz a entender que aquele pai ali está abusando do filho para cortar de vez o vínculo. E se você é casado, tem a maturidade, na separação, separe-se da pessoa. Os pais não devem se separar dos filhos. Verdade. Né? E porque as pessoas têm tido muito essa maldade, né? Usado muito de má fé esse assunto para poder atingir o outro que pediu a separação. Né? Então, fora esse assunto, denuncie mesmo. Procure a delegacia normal, a delegacia da mulher, conselho tutelar, né? Ou então busque um psicólogo, porque a gente ajuda também nesse processo, tá? O importante é não calar, não silenciar e tratar o quanto antes, porque os prejuízos são grandes. Verdade. Obrigada, auxiliadora. Obrigada. E nós vamos fazer agora um rápido intervalo comercial, a gente volta já com mais Toda Manhã, não saia daí.